A gente sabe que a escoliose tende a piorar muito durante a fase da adolescência. Isso está particularmente relacionado com o fator crescimento estatural. Ou seja, toda vez que a pessoa tem um crescimento em estatura, existe uma maior probabilidade da escoliose piorar juntamente com esse crescimento estatural. Mas aí você pode se perguntar, ok, Rodrigo, mas e no adulto? Por que a escoliose ela continua piorando mesmo sabendo que o adulto ele não vai ter esse crescimento estatural? E existe uma diversidade de causas para a piora da escoliose no adulto. Eu selecionei duas que eu julgo bem importantes. A primeira delas está relacionada com o fator tempo. Ora, pensa aqui comigo. Eu tenho uma escoliose instalada. E essa escoliose, ela exerce uma carga assimétrica sobre as estruturas da coluna. Quando eu me refiro à carga assimétrica, eu quero dizer que, pelo menos, se eu comparar a coluna entre lado direito e lado esquerdo, um desses lados vai estar sendo sobrecarregado o tempo inteiro. E esse lado que recebe essa sobrecarga constante é o lado da concavidade, que é o lado interno de uma curvatura. Essa região ela recebe uma carga muito forte e com o passar do tempo, o que vai acontecer? A tendência é que as estruturas vão cedendo, ou seja, elas vão se deformando. Eu posso ilustrar isso muito bem para você se você observar o calçado de uma pessoa que pisa de forma pronada ou de forma supinada, ou seja, aquela pessoa que pisa para fora ou para dentro. Se você observar os calçados dessa pessoa, você vai ver que um lado é mais desgastado do que o outro lado. Por quê? A pessoa ela pisa de forma irregular. Ela joga a carga muito mais de um lado do que de outro. E toda vez que ela utiliza o calçado, esse calçado recebe aquela carga constante ali. Qual é o resultado disso? Um desgaste prematuro desse calçado. E com a coluna não é diferente. A diferença é que a carga está constante o tempo inteiro. E a gente sabe que a probabilidade de piora da escoliose no adulto são para escolioses a partir dos 30 graus. Isso porque os estudos demonstram que a partir de 30 graus de ângulo de cobre já existe um certo grau de deformação estrutural. E essa deformação ela cria um ciclo. Então eu tenho uma escoliose com certo grau de deformação estrutural. Com o passar do tempo e a carga constante, a tendência é que vá havendo mais deformação nas estruturas. Com essa deformação estrutural aumentando, eu aumento o ângulo, ou seja, o grau da curvatura que eu já tinha. E com o aumento dessa curvatura, eu aumento ainda mais a sobrecarga sobre as estruturas. Percebeu como se trata de um ciclo? O outro fator também está, de certa forma, correlacionado com o tempo. Conforme o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo. E o que acontece quando a gente envelhece? A gente vai começar a apresentar desgastes naturais do envelhecimento, ou seja, os famosos processos degenerativos. E agora pensa aqui comigo. Eu tenho toda aquela sobrecarga que eu acabei de explicar incidido sobre a coluna. Só que eu ainda estou considerando uma coluna, de certa forma, saudável, porque é uma coluna que ainda tem bem preservado a densidade óssea, bem preservadas as estruturas intervertebrais. Agora, com o passar do tempo, o disco intervertebral ele vai sofrendo desgastes degenerativos, hérnias vão surgindo, a própria parte óssea, ela tende a se desgastar mais e a escoliose ela vai favorecer isso. Começa a surgir também fragilidades ósseas devido à osteoporose, à osteopenia. Então, com o passar do tempo, nós temos os processos degenerativos que favorecem a progressão da escoliose. E eu vou um pouco além. Além dessa progressão de uma escoliose já existente, pode acontecer também a escoliose degenerativa do adulto, também conhecida como escoliose de novo, que está totalmente correlacionada com degeneração assimétrica das estruturas. Como que isso acontece? Vamos pensar aqui no disco intervertebral. Eu tenho um disco e esse disco ele começa a receber por algum motivo uma sobrecarga maior de um lado. E essa sobrecarga maior de um lado vai fazer com que ele se degenere mais de um lado do que de outro. Isso vai criar uma cunha nesse disco. E com esse acunhamento do disco, eu vou ter uma inclinação da coluna para um dos lados.
Ou seja, surgiu um desvio. Com a continuidade das sobrecargas em cima daquelas estruturas, a tendência é que esse desvio vá aumentando, criando uma escoliose.